Bem, meus irmãos, é a aula de número 4, né? Hoje não é gravada, né? Ao vivo e a cores, né? Missão e plantação de igrejas. Nós vamos falar aqui a parte final, né? O arremate aqui dessa matéria tão importante. Então, começa com Missio Dei. Missio Dei é latim, né? Dei não é dia, é Deus, tá? Latim. Então, Missio Dei é missão de Deus, tá? A frase Missio Dei, o termo Missio Dei se refere à missão de Deus, tá? Para a gente começar a nossa meditação de hoje, tá? Então, o que significa missão de Deus? O que significa Missio Dei, né? Bom, a dificuldade que a igreja tem, né, líderes ou mesmo cristãos na atualidade, tem de compreender o chamado, né, e entender qual que é a missão de um cristão nessa terra. Cada vez mais a gente percebe a problemática, né, que passa principalmente pela insubmissão, né? Essa insubmissão é que costuma produzir, né, essa falta aí, né, essa inércia, negligência, um monte de nomes que a gente daria. Então, é a dificuldade, né, que temos de nos sujeitar à missão, de estar embaixo da missão, né, Missio Dei, da missão de Deus. Talvez por não aceitar que essa missão tem um dono, né, que ela tem um proprietário, que é o próprio Deus, tá? Tem uma palavra que é muito falada e pouco vivida no nosso meio, né? Que é a palavra missão. Inclusive com reuniões missionárias, com atividades missionárias de reunião regular da igreja, mas isso não está sendo muito vivido, né? Esse trabalho missionário, tá? Creio que ainda falta, né, clareza aí, né, para entender. Já falei sobre isso com vocês até em outras aulas, né? Eu acho que a igreja não está entendendo exatamente como é a missão. Muitos não sabem o que fazer, né? A igreja, por outro lado, não dá uma base, não dá não envia, né? Não prepara, então não está havendo aí de todos os lados uma falta que precisa ser consertada, que precisa ser resgatada, restaurada, né? Porque pode pôr o processo todo em risco, né? E toda vez que o processo todo entra em risco, Deus entra no meio, né? Ele interfere de alguma forma no sistema. Então a igreja precisa estar atenta aí, né, para não sofrer essa intervenção de Deus, né, por falta de trabalho missionário, por falta de compreensão, de envio, de execução, no caso, né, conforme a gente viu nas outras aulas aí. Bom, então nós podemos afirmar que missão, né, no seu sentido geral, é a incumbência sobre um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos, porque Deus também chama grupo de pessoas para fazer, para cumprir com o trabalho missionário, né? E executando uma ordem superior, né? Que vem de outro, né? Portanto, sempre é necessário que o missionário ou o grupo missionário, essas pessoas sejam enviadas, tá? E, claro, para serem enviadas, elas precisam ser preparadas e tem toda uma sistemática por trás disso daqui, tá? Bom, na página 69, fala que existe uma missão, né? E ela não é nossa, é Missio Dei, é missão de Deus, né? Esse nome está muito comum hoje no nosso meio, né? Para falar de missão, chamando de Missio Dei, tá? Mais do que tem outros casos aí, né? Então nós fazemos parte dela como simples cooperadores, né? A missão não existe por causa dos homens e sim por causa de Deus, tá? Porque ela é missão de Deus e ela existe
por conta disso, né? Por causa de Deus. Então, a missão é de Deus. Deus é o Criador, é o dono, é o executor da missão, né? Deus conhece bem a sua criação, é claro, né? Então, nós sabemos, se sabemos que Deus conhece bem a criação, se Ele é o dono, se Ele é o executor da missão, né? Ele sabe também da nossa incapacidade, né, no cumprimento das ordens, né? Que é motivo suficiente para que o Espírito Santo tivesse a incumbência de nos fortalecer, né? Sem Ele não conseguiríamos obedecer, né? É claro que isso não serve de desculpa para não fazer, para não executar a missão, tá? Isso não pode ser colocado como uma desculpa nossa para não executar a missão, tá? A missão precisa ser executada, né? Mesmo Deus sabendo da nossa incapacidade, né? Ele conhece as nossas fragilidades, mas Ele nos envia o Espírito Santo, nos dá condições, envia alguém para nos ensinar, envia um alerta, né? Ele fala através de uma pessoa, fala através de outro. Então, os alertas de Deus aí estão por toda parte, né? Então, a falha não é do lado de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado, porque quando há uma negligência grande, né, em larga escala, repito para vocês, Deus interfere de alguma forma, né? Deus entra em ação de alguma forma para recuperar aquilo, né? Segundo o Edson Queiroz, né, no livro dele, missões começam, né, no poder do Espírito Santo, né? Então, ou seja, né, nós não conseguiríamos fazer missão de nós mesmos, né, da nossa própria força, né? Ele é o chefe de missões, porque é ele quem dirige, é ele que motiva, que impulsiona, que leva a igreja a cumprir essa tarefa missionária, né? Às vezes a gente é que não entende, não está vendo Deus falando, né? Ele fala com toda a igreja, ele fala com o pastor, ele faz alguma coisa para que isso aconteça. Se não acontece, não é por causa de Deus, é por causa do homem, né? O Espírito Santo está lá, né? Então o Espírito Santo é que age e que nos desperta, né? Toda vez que a gente fala em missão, vocês já perceberam que nos dá aquele choque, né? Aquela coisa acontece dentro de nós, porque o Espírito Santo está nos cobrando, está agindo dentro de nós também, age na igreja, age no pastor, age em todo o sistema para que possa funcionar aí. Agora, a resposta que vai dar a isso somos nós, ou não, né? Ele não nos empurra, ele só nos orienta, né? Ele só dá um start ali para que nós possamos, então, dar continuidade aí no trabalho, né? Em outras áreas também. Hoje nós estamos falando de missões, mas é assim que Deus opera, tá? Bom, outras, né, querem fazer a obra missionária sem, outras pessoas querem fazer a obra missionária sem o poder do Espírito Santo, né? Que é um fracasso total, uma vez que ele que é o dono, né, da obra, ele que orienta, ele que condiciona e tudo isso aí, tá? No livro de Atos 1:8 afirma que o resultado de ter o Espírito, né, o Espírito Santo, é ser totalmente revestido do poder, né, para ser testemunha, né? E tem detalhes aí no Novo Testamento sobre todas as ferramentas que Deus coloca, né, que o Espírito Santo coloca, a armadura, o capacete, né, a espada. Cada uma tem um símbolo, cada uma tem um motivo, tá? E tudo isso é um conjunto de coisas para ser utilizado na sua obra, tá? Então, um proclamador do Evangelho é um arauto, um missionário. Lembra do arauto, aquele que anuncia a chegada do rei, né? Que leva boas novas, né, do reino, uma testemunha do amor, do sacrifício de Cristo, né? Alguém que agora entende qual é o significado de adoção, né, de paternidade, né? A pessoa que entende qual é o significado de ser adotivo, né? Porque nós somos adotados na família de Deus pela fé. Vocês se lembram do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, quando nós lemos lá
na outra lição, né? Que essa questão de sermos filhos, nós não nascemos filhos de Deus. Todas as pessoas nascem criaturas de Deus. Eles se tornam filhos no momento em que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que diz lá, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. É bom vocês dar uma relidinha nisso lá e rever. Porque nós nos tornamos filhos e por adoção, porque a Bíblia afirma que só tem um Filho de Deus, que é Jesus, é o Filho unigênito. Unigênito quer dizer filho único, tá? A palavra unigênito fala de filho único. Não é primogênito, que é o primeiro, mas é unigênito, que é o único, tá? Então, todos os outros são acrescentados à família da fé. E se somos acrescentados por adoção, né? Então, o significado dessa adoção e paternidade aí, né, consegue de forma individualista guardar para si um presente salvífico, né, que é a nossa salvação. De toda forma, né, ele quer, por ser parte da família de Deus, ele quer ser um cooperador dessa missão, da Missio Dei, né, da missão de Deus, tá? É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando missão nossa, não é missão da igreja A, da igreja B, não é a missão do fulano de tal, é missão de Deus. E todas as pessoas deveriam olhar para as coisas de Deus assim, como se fosse a obra dele, do Criador, e não particular, não para algum interesse particular, não por algum motivo pessoal, né? Ninguém pode levar isso por motivo pessoal, porque ninguém está credenciado a isso. Nós só fazemos isso pela fé e pela gratidão que nós temos pela salvação a nós concedida, e nada mais que isso. Nada mais que isso, tá? E sabendo que nós nos tornamos filhos por adoção, somos filhos de Deus, mas somos filhos enxertados na árvore principal, que é o que a Bíblia nos ensina. Então, a mensagem revelada através da missão individual é uma revelação pessoal, né, de um Deus que criou todos de uma forma individual. Cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa é um pensamento independente. Da mesma forma que Deus é assim, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são indivíduos, né? Cada um deles tem a sua persona própria, né? A sua própria personalidade, tá? Bom, olha o que diz Padilha. Eu vou ler um pedacinho do que diz Padilha no seu livro de 1992, né? O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem pessoal. Revela um Deus que chama cada um dos seus pelo seu nome, tá? O Evangelho é personalizado, o Evangelho é pessoal, é para cada pessoa, tá? Mas é ao mesmo tempo uma mensagem cósmica, né? Que revela um Deus cujo propósito abarca o mundo inteiro, né? Todo aquele que nele crê não perece, né? Ele não quer, e nem não tem desejo, nem não tem vontade que nenhum se perca. Se alguém se perder, é por conta e risco próprios, tá? Porque Deus tem uma mensagem individual. Cada pessoa recebe um toque especial de Deus, pessoal de Deus, né? Então não é um grupo ali, não é uma reza coletiva, não é uma oração instantânea, não é uma coisa do grupo, é uma coisa pessoal. O que você faz aí, o que eu faço aqui, é algo pessoal. Quando eu sinto, né, o amor de Deus, quando eu sinto a presença de Deus, eu me sinto parte da família, então missão começa a fazer parte da minha vida. Por quê? Porque eu recebi um chamado pessoal, personalizado, individualizado. Cada pessoa recebeu isso, tá? E tem aquele chamado cósmico, que é para todo mundo, né? Claro que a mensagem é universal, mas não são todas as pessoas que respondem ao chamado, tá? Então Deus faz o chamado. Agora, quem é que responde? É um ou outro que responde ao chamado de Deus, né? Muitas pessoas estão ocupadas demais com a sua vida, com as suas coisas, para ouvir o chamado de Deus, ou para fazer com que esse chamado seja forte, seja fortalecido, né? Ou venha a dar algum resultado. Ok? A grande mensagem, né, que a missão leva em sua essência é proclamar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Então,
A missão, o seu trabalho principal, o seu foco é salvação, o seu foco é levar a obra, a mensagem da obra que Cristo realizou para salvar a humanidade, tá? Então esse é o foco principal, não podemos deixar que nada desvie, né, a nossa atenção desse foco, né, que é de levar a mensagem. Veja que a nossa missão, o trabalho da Mission Day, não é ganhar almas, não é trazer pessoas, não é trazer nada, é levar. Quem vem é as pessoas. Jesus mesmo disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então qualquer um que ouvir a mensagem e quiser responder a ela, ele virá. Então não precisa eu ir atrás das pessoas para trazê-los. Eu tenho que ir com a mensagem, eu tenho que proclamar essa mensagem, né? Essa mensagem é urgente, é individual, ela é poderosa, é grandiosa e ela precisa ser pregada, tá? E se nós fizermos a nossa parte de pregar, o resto Deus faz, né? A outra parte é com Ele, né? Então, a grande mensagem que a missão leva é essa, é a salvação, é a obra que Ele executou, né? E o amor dele que transborda, o amor que fez isso tudo por amor, né? Por meio do sacrifício de Jesus, né? Que constantemente é afirmado na obra do Espírito Santo de Deus que executa na terra. Na página 71, né? Aí um amigo empresário, aí o comentarista está dizendo, um amigo empresário me disse que se precisasse de financiamento em alguns de nossos projetos missionários, bastava falar com ele, pois ele tinha um grande grupo de amigos que gostavam de fazer doações generosas para desencargo de consciência, visto que eram homens muito ricos. Então isso aí mostra para nós que muitas pessoas como esses aí, né, confundem, né, as coisas, confundem a cabeça daqueles que estão começando a caminhada cristã, né, que ainda não entendem o sentido do evangelismo, né? Estão presos a falsos conceitos, a conceitos humanistas, farisaicos, religiosos. A motivação é que está errada aí. Como é que eu faço missão para dar uma resposta para a minha consciência? Isso está errado, não é por isso que a gente faz missão, não é por isso que a gente prega o evangelho, não é para isso que a gente contribui com a obra de Deus, né? Não é, as contribuições, elas servem, elas serão utilizadas na obra de Deus para a consecução das suas tarefas e todas as coisas, mas o motivo não pode ser esse. Quando nós recebemos o evangelho, aí nós fazemos isso, mas nós fazemos por amor, por gratidão, por aquilo que Deus já fez por nós, né? Então, a motivação nossa não pode ser essa motivação desse grupo de empresários ricos aí, que precisa dar uma resposta para a consciência deles, né? Nós precisamos dar uma resposta para Deus, para o dono da missão, de que nós recebemos a mensagem que Ele nos enviou, né, de salvação. Nós recebemos, nós entendemos o que Ele quer dizer com isso. E agora temos que levar essa mensagem às outras pessoas, porque muito mais pessoas virão, né? E o sentido dessa mensagem é que mais pessoas saibam. Agora, quantos vão receber ela ou não, aí já é com Ele, né? Já não é conosco, ok? Então, evangelizar é isso, é proclamar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Como Filho de Deus, e o Deus Criador de todas as coisas, que criou, que sustenta e que é o dono de tudo que a gente vê. Ainda que as pessoas pensem que é dono disso ou dono daquilo, não é nada, né? Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, tá? Cuja obra, o Deus cuja obra, né? O homem é liberto da culpa, né? A obra que ele fez na cruz do Calvário, né? Através do Filho Jesus, como o poder do pecado. Sim. No caso, como você está falando aí para nós sobre missões, esse trabalho de sabedoria, digamos, antes que saímos para fazer tal obra, é necessário que façamos uma oração para que o Senhor prepare as mentes, o coração, as pessoas para que estão recebendo? Exatamente. Tem algumas etapas que não podem ser atalhadas, né?
Uma delas é essa daí, né? Porque a gente vai receber oposição. Quando a gente for levar a mensagem do Evangelho, ela em si já né? Já atrai a oposição do inimigo, tá? Mas não é só isso, né? A pessoa precisa de uma preparação para ele saber o que falar, como levar essa mensagem, que mensagem falar, o que eu tenho que falar para o pecador quando eu chegar lá nele, né? Qual que é a forma, né, de falar, que palavras eu tenho que falar, como eu vou falar, a pessoa, cada um tem um modo particular, mas tem uma mensagem para levar, né? A mensagem de salvação mais simples, o que ele vai entender? Porque a gente acaba pensando que as pessoas entendem tudo que a gente fala dentro das igrejas, e não é bem assim. E depois disso, aí tem a questão da oração preparatória, né? E a oração também tem que ser bem direcionada, porque eu já vi muita gente orando dentro da igreja, Emmanuel diz aí, ajoelha dentro da igreja e começa a orar para Deus mandar as almas. Senhor, envia os necessitados, envia os coxos, envia eles para cá. Aí o Senhor está mandando nós irmos, né? Ir de pregar o Evangelho. E nós estamos de cá orando. Não, mas eu não fui, mas eu orei para o Senhor mandar eles para cá, mas eles não virão. Sabe por que eles não virão? Porque vai haver oposição. Porque vai haver um inimigo que vai tentar impedir eles de vir do mesmo jeito que queria impedir o anjo de Deus de vir até Daniel e muitas outras ocasiões, né? Os inimigos tentaram impedir a obra, né? E Deus sabe disso, e Deus poderia até fazê-lo, e Ele às vezes até faz isso, Ele envia as pessoas desesperadas, os que estão lá no último degrau, sabe o que Ele faz? Procura uma igreja. Enquanto Ele tem a possibilidade, se Ele tiver a possibilidade de fazer uma simpatia, se Ele tiver a possibilidade de buscar outra forma, Ele busca. A igreja, Jesus é a última solução para a pessoa. Ele só vem depois das últimas mesmo. Mas aí é Deus que orienta ele, porque se a igreja não foi atrás dele, então ele tem que vir. Então a igreja só está recebendo os desesperados do último degrau. Eu acho que a gente poderia minimizar o sofrimento das pessoas indo até elas, né? E alcançando elas um pouco antes, né? Um pouco antes dessa situação ficar tão grave, da situação chegar a esse ponto culminante aí, né? Então há uma falha da igreja aí nesse sentido. Então tem uma preparação antes na palavra, tem uma preparação na oração, e por que não no jejum com oração, porque hoje para salvar almas é um milagre, né? Uma dificuldade, as pessoas estão antenadas, estão ligadas, as pessoas não querem sair de casa, as pessoas estão encarceradas, mas digo para vocês, as pessoas estão quebrantadas, os corações estão moídos. Nós nunca tivemos um momento para pregar igual temos agora. Nunca tivemos na história da igreja, nem lá nos primórdios da igreja, eu acho que não teve um momento das pessoas ficar quebrantadas e querer Jesus igual que é agora, né? Nem quando estava sendo perseguido pelo exército romano, você tinha que convencer as pessoas, não, o exército veio aí, era outra situação, mas agora não, agora as pessoas estão quebrantadas, elas estão dentro de casas, mas estão quebradas, e a igreja tem que encontrar um meio de chegar a elas, né? E ela precisa de uma preparação rápida, não pode ser nada muito extenso, mas tem que fazer, o negócio é fazer a obra, né? É ir atrás, porque o Cristo proclamado pelo Evangelho é Senhor de todos, tá? Através de quem Deus atuou definitivamente na história, né? A fim de formar uma nova humanidade. O que Deus queria era formar uma nova humanidade, porque Ele veio e preparou, né? Ele falou com os judeus, Ele libertou os judeus, Ele permitiu que eles fossem para Babilônia, passou lá 70, 80 anos, volta para Israel, né? E sofre na mão dos gregos, e sofre na mão né, na guerra dos macabeus, dos herdeiros dos gregos, depois dos romanos e dos egípcios no meio aí, teve um período também, a coisa foi complicada, né? E aí Deus falou, agora é a hora, né? E Ele vem, envia o seu Filho, e eles o rejeitaram. Então mesmo Deus fazendo tudo isso, eles não o rejeitaram. Então Deus providenciou a igreja. Então a igreja é para isso, é para juntar as pessoas que querem, né? Porque os convidados não quiseram, né? A Bíblia diz que eles não eram dignos, né? Não se tornaram dignos, né? Então a Bíblia é a nossa principal fonte de entendimento sobre missões, né?
muitos materiais, muitos livros aí, infelizmente, estão contaminados por cosmovisão errada. Vocês têm até que tomar cuidado com o que vocês vão ler aí sobre missões, né, sobre evangelismo, sobre tudo. Eu andei avaliando material aí, alguns materiais aí é vergonhoso o que a gente está vendo aí, né? Nós temos muita porcaria aí, até já saiu pastores do meio das nossas igrejas com a cabeça contaminada com um sistema totalmente fora da Bíblia, né? Para juntar pessoas, não para proclamar o Evangelho, não para pregar essa mensagem que eu estou falando, mas para juntar gente, para arrancar dinheiro das pessoas, para tirar dízimo das pessoas, para fazer, né? Para benefício próprio, pessoal ou de terceiros, né? Então, tem umas coisas aí com umas justificativas absurdas, né? Até as formas de marketing, né? de propagação do evangelho que estão utilizando o sistema de coaching, né? O sistema de merchandising, o sistema moderno, né? Com designer, né? Com igrejas pintadas de preto. Desculpa aí eu criticar, irmãos, mas é a verdade, né? Em vez de levar a mensagem, a gente está querendo levar um designer para eles, né? Está querendo atrair as pessoas, né? E a mensagem do Evangelho, essa mensagem palpável, né? Do Cristo que morreu, ressuscitou o terceiro dia, vai sendo deixado em segundo plano. E às vezes isso vem disfarçado de obra social, já falei isso para vocês. Às vezes faz obra social, a obra social é a principal atividade e nem toca no Evangelho, sendo que o Evangelho é a nossa principal atividade. É claro que tudo isso ajuda, né, de alguma forma, mas sem a mensagem não pode ficar. E esse é o problema que está ficando. Muita mensagem está ficando, tá? Muitas igrejas estão ficando sem a mensagem, né? E os livros estão com a cosmovisão, né, arranjada para crente, né? Cheio de justificativas sem Bíblia, né? Sem Bíblia não vai, né? Sem a palavra de Deus não tem a mínima possibilidade, né? Olha o que Wright diz aí também no seu livro, né? Livros que oferecem fundamentos bíblicos para a missão cristã existem em maior número do que o suficiente, mas nem todos têm a mesma qualidade. Alguns consistem em tratados, né, para já convertidos, fornecendo uma justificativa da missão que o autor e os leitores já adotaram, tá? Então dá um conceito pré-concebido, né, de missão. Muitos desses livros, né, o que é pior, dão pouca atenção à parte mais extensa da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Eu sempre disse para vocês que o segredo do trabalho missionário está no Velho Testamento, porque a pessoa precisa ser confrontada com a lei, ele precisa saber que ele é pecador e por que ele é pecador e qual a condição dele para ele aceitar vir para o Novo Testamento, ele aceitar vir para o Evangelho. Ele tem que ser confrontado com isso, né? E grande parte dos nossos obreiros não consegue fazer esse confronto aí, tá? Não tem Bíblia suficiente para isso, né? Graças a Deus tem vocês que estão aqui estudando, pelejando, né, para chegar. Mas você quer ver ganhar alma, né? Taca a lei na pessoa sem dó. E depois você anda com o bálsamo do Evangelho de Jesus, do amor de Cristo, da obra que ele fez na cruz. Mas não tenha dó. Aplica o Evangelho sem dó. Tem gente que está poupando a espada. Não pode milindrar com as pessoas. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Tem que ser falada. A mensagem de Deus tem que ser pregada. A pessoa tem que entender que ele precisa de Deus, que ele é um pecador e ele precisa desesperadamente salvar a sua alma. Senão ele jamais vai vir para o Evangelho. Agora, esperar que ele venha para a igreja para ouvir tudo isso, aí ele precisa fazer outro milagre lá, né? Outro milagre lá para que ele venha, tá? Bom, para que a nossa consciência, então, sobre missão seja cada vez mais sóbria, né? E menos adornada de mundanismo, né? Precisamos voltar por um breve momento a falar sobre o termo Missio Dei, missão de Deus, né? E nossa mente, o nosso coração precisa trabalhar mutuamente junto, né, para alcançar essa convicção aí de que a missão pertence a Deus e que somos conduzidos pelo Espírito Santo em amor, né, e por intermédio do sacrifício de Cristo a ela, né, a essa missão.
Tá? Então, essa missão é de Deus. Nós temos que entender isso, e fazer a missão de Deus, como ela sendo de Deus, isso dá para nós um sentimento muito gostoso de missão cumprida, de dever cumprido, né, de que o amor de Deus nos alcançou, né, quando nós conseguimos nos chegar a esse amor, quando nós conseguimos, né, nos conectar ao amor de Deus, aí nós conseguimos ver o Espírito Santo de Deus operando. Então, o termo Mission Dei, missão de Deus, tem uma longa história, né, que remonta lá ao alemão Hartenstein, né, Karl Hartenstein. E alemão é difícil de falar, né, até para transliterar é difícil, né? Ele colocou alguns ensinamentos aí, né, numa preleção, estou na página 73, tá? Numa preleção sobre missões em 1928, né, ele tinha conectado a missão com a doutrina da Trindade, né, mostrando que a missão, né, tinha a ver com a doutrina da Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, Karl Barth e Karl Hartenstein, né, querem deixar claro que a missão está fundamentada no movimento intratrinitariano, né, dentro da Trindade de Deus, né, do próprio Deus, e que ela exprime o poder de Deus sobre a história, a qual nunca, né, a única resposta apropriada é a obediência, é obedecer e fazer, né? Então ela é guiada, conduzida pelo Espírito Santo, ela foi concretizada por Jesus na cruz e foi idealizada por Deus Pai. Então ela tem uma ligação direta, né, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então ela é trinitariana, tá? Então, partindo dessa premissa aí de Karl Barth e Karl Hartenstein, né, partindo dessa premissa, nós vemos que o homem tem uma missão, né? Todo homem tem uma missão, né? A missão dele não é salvar a sua própria vida, isso é para novo convertido, né? Escuta aí, meus alunos, esse negócio de salvar a própria vida, isso é para novo convertido, tá? Depois que nós crescemos na graça e no conhecimento, agora nós sabemos que temos uma missão. Deus nos mostrou que temos uma missão, tá? E ela faz parte da Mission Dei, tá? Desde o princípio da criação, obedecendo no povoar a terra, né? Obedecendo a sujeitar a terra em todas as coisas, exercendo autoridade sobre as criaturas, preparando a terra para o advento da redenção. Então, todo o Velho Testamento, tudo que aconteceu lá para trás, era uma preparação para o que haveria de acontecer no Novo Testamento. E aí o Novo Testamento já está quase todo consumado. Veio Cristo, morreu, veio as missões modernas, veio ali, passou por todo o processo e chegou em nós. Nós estamos na pontinha, lá na ponta do processo. Então, né, somos até privilegiados, porque podemos olhar para trás e ver o processo todo que aconteceu, né? Então temos mais responsabilidade que os outros. Imagine alguém lá no tempo de Noé ainda não sabia de nada. Agora nós sabemos de Noé, sabemos de Abraão, sabemos de Davi, sabemos tudo. Sabemos tudo, né? Então para nós é mais privilégio, porque temos mais informações. Além de ter mais informações, temos mais recursos, né? Então a nossa responsabilidade é maior ainda, né, do que todas eles, né? Bom, então depois de tudo isso, para que em seguida nós pudéssemos ser a sua igreja, né, depois de preparar aquela coisa toda, nós pudéssemos ser a sua igreja, e essa igreja continua com uma missão a cumprir. Ela tem uma missão, né? Uma missão que nasce nela, né, dela, do meio dela, tá? E que faz parte, que foi escolhida para esse propósito. Esse é o propósito da igreja, né? Levar o evangelho. Que fosse só para salvar individualmente, ele ia lá, né? Tocava nos corações lá, pronto, já ficava crente em casa, resolvia assim. Quem quer? É o silêncio, pastor. Vai, fala. Vou ser bem direto, sabe a dificuldade que eu tenho? Cheio? Sim. Por exemplo, e como é que eu chego numa pessoa para mim evangelizar direto? Tipo assim, oi, bom dia, boa tarde. E como é que eu chego para entrar, assim, para falar direto de Cristo para a pessoa? Eu tenho essa dificuldade, pastor.
Essa parte de contato, ela é muito importante, mano Sineide, porque é, a pessoa só te ouve se você fizer um contato com ela antes, né? Esse contato, ele é feito meio que na hora, né? Vou te dar dois exemplos, um de Jesus e o meu, né? O de Jesus foi quando ele chegou na beira daquele poço, né? Mandou os discípulos ir buscar comida, ficou sentado e chega uma mulher. Aí ele começa a conversar com a mulher, dá-me de beber e tal. Ele foi introduzindo a conversa, uma conversa normal. Aí, mas como é que o senhor fala comigo, sendo judeu e eu sou samaritano, aquela história toda. E ele começou a falar algumas coisas e estabeleceu um contato. Dali, depois do contato, é que ele começou a falar dele, da obra, das coisas aí. Ele não foi direto nisso, né? Então, por isso que o evangelista tem que estar ligado, né? Estar ligado no que está acontecendo, nas coisas, né? Do mundo em volta, no noticiário, né? No Covid, no ataque, tudo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, porque isso é importante, né? Eu vou dar o meu exemplo que foi aí, né? Na Vila Oliveira. Eu chego com o irmão para nós fazermos um culto nos lares. E eu, junto com esse obreiro, né, quem tinha marcado, era uma das irmãs aí que tinha marcado o culto, que as irmãs faziam o trabalho de identificar os locais, né, e preparava e marcava e a gente ia lá e executava. Né? Como as irmãs conheciam a gente, elas eram costureiras ali na rua e tal, elas preparavam ia fazendo esse trabalho na frente. E eu chego lá. Como eu cheguei primeiro, eu e esse obreiro, né, quando eu bati na porta, eu falei, como é que eu vou fazer o contato com essa mulher? Porque para chegar, a gente fica meio sem graça mesmo. Essa preocupação sua, ela é plausível, né? Mas eu olho do lado de fora, tinha um jardinzinho muito bem cuidado, estava aguadinho, bem arrumadinho, as flores, bem bonita ali, ou seja, estava bem zeladinho, uma coisa que ela gostava, né? Quando essa senhora saiu lá na porta, né, eu cumprimentei ela e antes de continuar a conversa, eu mostrei o jardim. Falei, mas o jardim da senhora está muito bonito, está muito cuidado, aquela flor ali é muito especial, muito linda, né? Eu não tinha visto daquela cor. Essa mulher achou bom demais eu falar do jardim dela. Aí pronto, ela abriu o coração, já foi uma preparação, não foi nada extenso, não foi nada do outro mundo, mas foi uma estratégia que Deus me deu ali na hora, né? Quando entramos lá para dentro, a mulher já estava com o coração aberto para o evangelho. Se você já chega na pessoa, né, dividindo, nem jogador de futebol, já chega de sola na pessoa, a pessoa fecha o coração, ele não te recebe, ele não recebe a sua palavra, né? Você precisa desse contato que Jesus fez com a samaritana, né? Fosse hoje, o que você faria? Hoje eu poderia falar, né, das aflições que as pessoas estão sofrendo, eu podia falar do ataque do Hamas a Israel, eu podia introduzir a lição falando de coisas que está acontecendo em volta, só para estabelecer o contato, só para a pessoa ver que tem uma pessoa normal ali falando com ele. Mas isso tudo é uma estratégia que Deus dá na hora, né? Eu não aconselho a pessoa chegar e falar do evangelho, ele tem que introduzir o assunto, ele tem que ganhar a confiança. Ninguém te ouve se ele não confiar em você. Já teve caso de eu tentar pregar para a pessoa e eu ir na casa dele e não consegui pregar no primeiro dia. Eu fui, fiz uma visita cordial, formal e deixei, como eu vi que não tinha estabelecido ainda, ele ainda estava com, sabe, estava rejeitando ainda, eu fiquei para ir no outro dia, noutra hora, aí outra hora eu arrumei outra estratégia e foi quando eu consegui, mas essa preocupação sua é real. Se você chegar de qualquer forma na pessoa, ele fecha o coração. E uns é educado e ainda te deixa ficar lá, mas depois não te recebe mais. E outros que nem assim faz, né? Pode te dar até uma porta na cara ali e tudo, né? Mas você tem que saber também que eles não sabem o que fazem, eles não entendem, né? É nós que temos que ter esse entendimento, né? Então, fazer missão é isso. E precisa, né? Você não precisa fazer muita missão, você tem que fazer dentro da sua possibilidade, mas tem que fazer, tem que ser constante. Todo crente tem uma missão aqui na Terra, né? Uns conseguem levar mais, outros é mais, né, mais devagar e tudo, mas se fizer o que deixou programado, que Deus deixou programado, né? Começa pela igreja que deveria enviar, né? Porque se a gente for enviado, a gente vai ter mais responsabilidade, né?
pensa um pouquinho. Não, essa palavra está falando pesado comigo, acho que eu vou começar a fazer missão individualmente, vou numa casa, vou noutra. Mas imagine se a igreja te chamasse, falava, ó, irmão, você precisa pregar o evangelho, está pronto, você quer, então vou te dar um treinamentozinho aqui, está aqui, você faz isso, então vai lá, né? Pode ir fazer a missão. Aí quando a gente vai enviado, a gente vai debaixo da autoridade de quem enviou, sabe? Parece que a gente tem uma responsabilidade, né, para executar, você tem uma tarefa para fazer. Se a pessoa te convidar para ir para outra igreja, né, outro crente chega, a crente não faz isso, não, é só um exemplo, tá? Um crente de outra igreja chega e te convida, não, vamos lá para nossa igreja, tal, não, eu tenho uma missão ali, eu tenho uma tarefa, eu tenho um cargo, eu tenho uma coisa para fazer ali, entendeu? A pessoa não se arreda da sua missão por esse ou por aquele motivo. Eu dei só um motivo, mas podia ser muitos outros, tá? E é claro que se a pessoa estiver produzindo fruto, vai haver assédio, né? O inimigo vai tentar tirar ele da igreja, porque ali ele está, né, ele tá trabalhando para produzir fruto. Sim, pergunta, quem foi? Pastor, é o Deoclésio. Fala, irmão Deoclésio. Sobre isso que ela está falando, pastor, eu acho muito interessante, porque a gente está no dia a dia nosso, no trabalho, né? Quem estuda no colégio, nosso dia a dia, enfim, né? Principalmente no trabalho com muita gente. É o testemunho da gente, né, pastor? Porque eu já trabalhei com cristão, infelizmente não dá testemunho nenhum no nosso trabalho, sabe? E as pessoas viravam para mim e falaram, não, crente igual ele eu não quero ser, não. Aí como que uma pessoa dessa vai pregar? Então é muito importante a gente dar testemunho no nosso trabalho, no nosso dia a dia, vizinho, né, também. Quando você precisa falar com essa pessoa, é muito mais fácil. Eu uso muito isso que o senhor falou. Também eu trabalho com muito cara novo, né, molecada. Eu começo a conversar com eles, vem me pergunta, eu entro, né, conversando sobre Deus, falando sobre Jesus para eles e tal. Mas eles têm um respeito comigo, né? Aquele testemunho, abre para eles assim, besteira, né? Então, você brinca, mas não entra junto com eles. Exato, você tem o seu limite, eles sabem disso, né? Isso é muito importante. Se você não dá testemunho, não tem como se falar de Deus para eles depois, né? Exato. Então, a gente vai, irmão Júnior, a gente vai até determinado ponto, tem ponto que a gente não pode ir, nós sabemos onde nós podemos ir, mas nada impede, a pessoa chega e começa a falar de futebol, e você já, né, já trava com ele, que futebol, tem que falar de Jesus. Não, eles querem falar de futebol, você entra no meio do assunto com o que você der conta de falar ali, não entendo muito e tal, mas e aí, o seu time ganhou, como é que foi? Aí você introduziu o assunto, você só foi até ali e dá continuidade, né? Agora tem pessoa que dá mau testemunho mesmo, aí ele faz atrapalhar o evangelho, né? Então aqueles que não atrapalham já ajudou, né? Aqueles que não atrapalhar já deu uma grande ajuda, né, para o evangelho. Mas precisa ser feito, né? Nós temos que achar um jeito. Eu não disse que é fácil, né? Mas eu disse que nós temos que procurar meios de cumprir a nossa missão, porque a missão nós temos. A dificuldade vem, né? Problemas vêm, desafios vêm. E agora, como é que eu faço? O que eu faço para cumprir a missão? Né? O que eu faço para dar conta do meu trabalho? Tá? Porque o meu trabalho está aí, eu preciso dar conta dele, eu tenho que conseguir de alguma forma. Tá? Bom, a narrativa bíblica, né, afirma que nós somos uma igreja com uma missão. Né? Está em Lucas, né, se quem quiser anotar, Lucas 24, 45, 46 e 47. Né? Está aí na sua apostila, às vezes você quer anotar para fazer essa leitura à parte, né? Jesus confiou à sua igreja uma missão que está diretamente arraigada. Arraigada é enraizada, que tem raízes, tá? Na sua identidade, né? Na paixão, na vitória, né, de Jesus como Messias crucificado e ressuscitado. Outra coisa importantíssima que eu queria falar para vocês. Vocês sabiam que a base da fé, a base do cristianismo é a ressurreição? Não é a morte, é a ressurreição. Mas para ressuscitar tem que morrer. Então tem gente que só vai até a morte. Tem igreja que só prega até a morte. Igreja cristã, a igreja antiga lá cristã, prega o Jesus morto lá na cruz, de cabeça para baixo, triste, ensanguentado. Gente, ele morreu lá, mas nós estamos pregando aqui que ele ressuscitou o terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Para que a pessoa tenha esperança, tem que haver ressurreição. Sem ressurreição, a nossa pregação seria vã. Entendeu? Então, a base da nossa pregação evangélica tem que ter a ressurreição. Não digo que seja no primeiro contato,
Você tem que mostrar a obra que Cristo fez, né? Mas na sua parte de discipulado ali tem que ter a ressurreição, tá? O evangelista experiente, ele consegue colocar a ressurreição no primeiro contato ali, em poucas palavras, porque você não pode ser muito extenso, porque a pessoa tem um limite de entendimento, de tempo que ele consegue absorver suas palavras. Se você começar a falar demais, a pessoa dispersa e ele não consegue acompanhar o seu raciocínio. Você falar rápido demais, sabe que as pessoas e conversa demais, e aleluia, glória a Deus, e vai e enche os tempinhos que tem para a pessoa raciocinar, ele enche com esses jargões e tal, e a pessoa não consegue acompanhar o raciocínio dele. Então, o pregador tem que falar de forma clara, audível, compreensível, com poucas palavras. Eu tenho que resumir a história, por onde é que eu começo, que eu posso resumir, o que eu posso falar para ele só, no mínimo ali no primeiro encontro, né? E culto nos lares nem pode ser longo. Eu sempre que eu instruo as pessoas, falo, gente, não faça culto nos lares com mais de 1 hora, porque senão você vai ficar falando demais. Tem gente que quando pega o microfone, tem isso não, né? Crente não tem assim, mas não, né? Quando pega o microfone, você tomar dele, só você pegar com as 2 mãos e pôr o pé no peito dele para te devolver, né? Gosta do microfone, gosta de falar muito, tá? E não é falando muito, é falando certo, é escolhendo as palavras, é a palavra dosada na posição certa, é isso que vai fazer diferença. Lembra que é o Espírito Santo que convence o homem, mas é nós que levamos a palavra, então nós podemos caprichar. Se eu puder ganhar ele na primeira, por que eu vou na segunda, na terceira, na quarta? Né? Eu já podia estar indo em outra pessoa lá. E outros que a gente vai lá e fala, faz mal feito e não volta lá mais. Então, tudo isso faz parte da nossa tarefa. Nossa tarefa não termina quando nós anunciamos o Evangelho, tá? Termina quando formamos Jesus em alguma pessoa que o aceite, né? Aí a nossa missão, mesmo assim, acho que ainda continua junto, né? Porque tem a comunhão dos santos, né? Mas, assim, como tarefa, a nossa tarefa até lá, tá? Missão e seus conceitos bíblicos, olha na página 74 aí. Devem estar impregnados, impregnado é empranhado, né? Misturado na vida de um cristão piedoso e obediente, tá? Pastor, sim. Desculpa interromper mais outra vez. Não, pode falar. É o seguinte, olha só, minha família do meu marido mesmo, a maioria deles são católicos e espíritas. Eles todos me respeitam, sabe, por ser evangélico e tudo, né? E assim, quando a gente vai se reunir, sempre fala de Jesus, né? Isso. Só que assim, eles aceitam, mas assim, aceitam no sentido assim, sabe que Jesus morreu, mas como é que faz para eles aceitar Jesus no sentido, por exemplo, tem uma irmã que fala que aceita Jesus, que Jesus é na vida dela, só que ela continua no espiritismo, sabe? Ela já foi até na igreja, já ouviu palavra. Eu não entendo, sinceramente. Não, é o seguinte, não são todas as pessoas que estão prontas para dar uma resposta ao Evangelho, tá? Eu era um desses aí, Lucineide. Eu também, as pessoas perguntassem, você não vai aceitar Jesus? Não, já aceitei ele, né? Aceitei nada, né? Estava continuando do mesmo jeito. Então, quando ele faz a obra em nós, não é nós que detectamos isso. Essa é a parte do Espírito Santo, né? Se você sabe, né? Você percebeu, é claro, percebeu que você está me contando a história, que ela não aceitou Jesus em nada, então você tem que continuar levando a palavra para ela. Agora, a forma que ela vai fazer, a hora que ela vai aceitar, a hora que o coração dela vai se abrir para o Evangelho, aí já não é mais a sua parte, é a parte do Espírito Santo. Mas você sabe que ela, né, as pessoas, quantas pessoas tentam nos enganar, tentam nos alegrar, nos motivar, você vai lá e fala paz do Senhor para a pessoa fala paz do Senhor para você também. Aí ele não sabe nem o que é isso, mas ele fala, você fala por educação, ele fala, pronto, a pessoa já ficou crente. Não, você tem que ter o discernimento, se ele já aceitou ou não. Então, não aceitou, o que você faz? Continua levando a palavra aqui e ali. Mas já te adianto também uma outra coisa da minha experiência pessoal. Família não costuma aceitar a palavra de outro familiar. Não costuma, é raro, acontece, né? Porque milagres acontecem, né? Mas se você conseguir essa façanha com algum familiar, meus parabéns, tá? Porque normalmente ele precisa de outra pessoa de fora pregar para que aquela pessoa aceite, porque ela sempre associa a gente com as nossas falhas,
com os barracos, com as fofocas que tem no meio da família, ou qual família não tem isso, né? Então a pessoa não associa a gente como alguém de Deus. Agora, o de fora desconhecido, ele pode ter os defeitos que for, ele chega, prega, a pessoa vai tomar ele como uma pessoa que vem de Deus, uma pessoa enviada por Deus. Então, normalmente não funciona muito bem com familiares, não. Os familiares é como o Júnior disse aí, ó, mas é no testemunho mesmo. Se você der um bom testemunho, as pessoas vão querer ser como você, vai querer andar como você anda, né? Vai querer fazer as coisas que você faz. E a gente nem imagina, a pessoa admira a gente, vai ficar caladinho, mas ele olha para você, né? E, inclusive, quando a pessoa desvia, né? Eu já sempre falo disso também no Cinete. Quando a pessoa desvia, causa um buraco muito grande, porque tem muita gente que está pendurada nele, muitas pessoas que conhecem ele, que admira ele, que admira a forma dele, né, as atitudes dele e tal. Aí de repente ele desvia e aparece aí, né, fazendo coisas que não se devem aí. A pessoa, não é só os crentes, porque os crentes estão acostumados, sabe que o demônio rapa mesmo, que faz isso, faz aquilo, os crentes. Mas e aquelas pessoas que não são crentes ainda, que estavam esperando uma oportunidade para ser crente porque queria ser igual àquela pessoa e admirava as atitudes dela e tudo mais? Então a vida da gente é um livro aberto, né? E as pessoas nos admiram por isso. Agora, nós é que temos que ter o discernimento espiritual para entender quem é que já aceitou, quem não aceitou. Posso falar uma coisa para vocês não vão ficar escandalizados comigo? Eu sou daqueles que não fazem apelo. É muito difícil eu lembrar de fazer um apelo. Vocês sabem por que eu não faço apelo? Eu esqueço de fazer apelo. Por que você esquece? Porque eu não acredito no apelo do jeito que as pessoas fazem. Quando você prega o evangelho direitinho, se a pessoa tiver com sede de Deus, ele aceita Jesus dentro do coração. Se ele falou que aceita ou não, não vai fazer diferença. Aqui ele falar que aceita, eu já vi muita gente falar que aceita e não aceitou foi nada. Eu vi muita gente falar que não aceita e já tinha aceitado dentro do coração. E se ele tem sede, ele vem, né? Se ele aceitou, ele volta. Então essa formalização aí é humana, né? Lá dentro do coração que opera é em outro nível, é outra coisa. A gente é que fica com aquela resposta, querendo aquela resposta. Não, foram 10 pessoas aceitaram Jesus, foram 20. Você vai lá no meio, investiga, aí você percebe que ele está que nem esse parente seu aí, fala, mas ele levantou a mão, falou que aceitava, não é? Ah, mas o pregador insistiu tanto que ele falou, não, eu aceito. Para você ver livre do pregador que estava enchendo a paciência dele, né? Ou por qualquer outro motivo, eu só dei um motivo aqui, tá? Então, as pessoas vão dar resposta diferente. Aí quando ele começa, né, a ser tocado pelo Espírito, você percebe na hora, você é crente, você percebe na hora que ele foi tocado. E ali já muda o discurso, porque dali para frente o seu trabalho com ele é um trabalho de discipulado. Já virou a outra, entendeu? E ele não precisa nem saber, você nem promoveu ele na sua cabeça, não. Você só mudou de palavra. Sim, pode falar. Olha, eu às vezes eu vejo um pregador comentando algo que, no meu ponto de vista, eu discordo. Conclui-se um momento e diz, eu ganhei tantas almas para o Senhor. Ele fez a pregação naquele culto, mas aquelas almas que se renderam aos pés do Senhor, talvez já tinha pessoas há 10, 20, 30 anos orando para aquela salvação. Aí ele vai lá, aí estamos chegando no mesmo ponto, tá vendo? Então, uma pessoa, às vezes, para aceitar Jesus, ele vai, vamos supor que foi 3 vezes na igreja. Na primeira, começou a tocar nele, mas não ficou crente ainda. Na segunda, ele já deu aquela respirada mais funda, mas ainda não se convenceu. Na terceira, ele vai lá e aceita Jesus. E o pregador fala, opa, ganhei ele. Mas ele já foi em outros lá mais 2 vezes, né? Então, quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é o homem. Então, não adianta pôr na contabilidade dele que ele ganhou tantas almas. Eu vi um pregador falando aí outro dia que ganhou 1000 almas no ano passado, não sei o que tem. Ora, mas não é essa contabilidade que eles fazem, eles até atrapalham, porque chega lá na igreja, eles ficam perturbando as pessoas toda a vida para a pessoa levantar a mão, aí ele põe na conta dele lá, e se vier um crente junto com o que é não crente também, já conta ele junto, que é para a contabilidade ficar maior, e isso não tem nenhum sentido, não faz nenhum sentido não, né? Tem gente que vai 10 vezes na igreja para aceitar Jesus, outra vai na primeira vez, ele já vai pronto, já aceita. Então,
é isso que eu estou falando para vocês. Onde ele vai aceitar não é tarefa nossa. A tarefa nossa é levar a palavra de jeitinho, é fazer o nosso trabalho direito. O resultado disso aí já é com o Espírito Santo de Deus, aí já não está na nossa alçada, né? Não está no nosso alcance, tá? Mas fazer o trabalho bem feito é a nossa tarefa, né? É a nossa tarefa. E aí onde é que isso vai dar? Aí, né? A gente fica de olho, a gente quer que esteja, a gente quer uma resposta humana para isso, mas é humano, né? A parte de Deus, ela opera independente, né? E do que acontece. Eu recebi um toque de Deus, uma revelação de Deus, uma certa época, para pregar para um moço, né, lá na beira do rio Paranaíba, num lugar que eu não conheço, uma cidade que eu não conheço, e eu chego lá, né, e com um outro irmão, e chegamos lá, um outro missionário de São Paulo foi comigo e falou: olha, Deus me incomodou, eu tenho que ir lá nessa cidade. Não, tem que ir, Deus falou, você tem que ir, né? Eu tenho uma mensagem para a pessoa lá, e nós fomos. Chegou lá, tinha uma pessoa que morava, um comerciante que nem era crente, morava na cidade, era amigo meu, dono de uma loja, a mulher dele era crente, e eu conhecia ele, mas a cidade eu não conhecia. E eu chego lá na cidade, ele me hospedou na casa dele, mandou fazer almoço e tal, eu já querendo ir embora, mas ele: não, você vem cá e vai lá, faz o que tem que fazer. E ele foi junto comigo. Ele interessou na história, o missionário começou a contar a história para ele, que tinha acontecido. E eu fui lá com ele na rua. E ele saiu na rua comigo, sabe aquelas casas que ele queria que as pessoas ouvissem a mensagem que eu tinha? Ele ia nas casas: é aqui? Eu: não, não é aqui não. Ele ia na outra rua: não, então vai ser para fulano ali. É aqui a cidadezinha pequenininha, a cidade do interior, né? E nós, nesse negócio de ficar andando lá, passamos umas 4 ou 5 ruas ali, pastor Julião, e ele todo interessado em me levar naquelas pessoas específicas que ele achava, né? Mas eu sabia o lugar, eu conhecia, eu vi o lugar muito bem, na revelação eu tinha um lugar também. E passando numa rua asfaltada assim, tinha uma rua de chão para a direita, uma rua não asfaltada, e eu vi a casa, falei: é ali. Ah, não, ali não, não, é ali. E fomos, a hora que nós chegamos na porta da casa, ele falou: não, essa casa aqui é a única casa que você não pode entrar aqui nessa cidade. Por quê? Porque nessa casa aqui, o moço que mora nessa casa aqui, ele tem um açougue na rua de lá, e ele mata pessoas, ele é matador de aluguel. Todo mundo aqui sabe, a polícia não pega ele, tudo. Esse homem daqui é violento. Eu falei: é esse mesmo, a mensagem para ele é essa mesmo, é a mesma coisa. E não, mas você não pode falar isso, o que você vai falar, você não pode falar para ele. Eu falei: pô, eu vim aqui para falar para ele, o que vai acontecer é Deus que sabe. E nós viramos para trás porque ele não estava em casa, batemos na casa, estava só a mulher falou: não, ele está lá no açougue dele, né? Açougue, vocês sabem, uma casa de carne pequenininha na outra rua lá. E aí fomos, né, andamos 2 ruas para trás e lá da esquina ele me mostrou: é ali o açougue dele. E dali, ele e o missionário de São Paulo fez meia volta e voltou rapidamente para o lugar que vieram, né? E eu fiquei sozinho no meio da bronca lá, né, nesse local. E cheguei lá nesse homem, né? E quando eu vi ele sentado no caixa, eu percebi que era ele, né? Porque Deus tinha me mostrado quem era ele. Eu fui, entreguei a mensagem, falei o que eu precisava falar para ele, né? Tocou no coração dele profundamente, porque ao invés dele reagir violentamente, né, o que aconteceu com ele? Quebrou as carnes, fez igual aquele rei que começou a tremer, né, que os seus nervos começaram a tremer, e ele começou a chorar. Os funcionários ficavam olhando, achando esquisito o jeito que o homem estava chorando, ouvindo o que eu tinha para falar para ele. Eu não era muita coisa que eu tinha para falar para ele, eu resumi o que tinha, falei só o que era preciso falar para ele. Sabe o que eu fiz, irmãos? Virei para trás, terminei, agradeci ele e fui embora. E até hoje eu não voltei lá, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não tenho medo, eu não tive medo e nem tenho medo. Só que também eu não tenho curiosidade para voltar lá e ver a obra. Mas o homem lá e, né, ficou crente e tal. Se Deus fez a obra nele, né, deve ser por isso mesmo que ele me escolheu, porque ia ser desse jeito. Né? A cidade chama Govelândia, em Goiás, né? Hoje mudou bastante lá, mas era uma cidadezinha bem pequenininha, não tinha quase movimento. Hoje tem usina
de álcool lá, né? Me falaram que construíram uma grande usina lá, e nem passei lá mais, né? Mas aconteceu comigo, né? Dessa forma. Então, se a gente ficar curioso, querendo saber o que é que Deus faz, a forma que Deus vai agir, a gente acaba, às vezes, interferindo no plano de Deus, né? E não executando. E a pessoa que tem que falar, é ele que tem que falar. Os outros nem coragem de chegar não tem. Os dois lá, o missionário experiente, foi um dos missionários que me ensinou, né? Não teve coragem de chegar. O outro comerciante lá não teve coragem de chegar, né? Mas eu falei para o homem que a arma dele era violência, né? Que o problema dele era violência e que Deus tinha, né, uma palavra para ele. E que o devorador estava devorando ele devagarinho, carregando as coisas dele um por um. E ele chorou amargamente, né? E espero que tenha aceitado Jesus. Se não aceitou, já não é comigo, né? Já é com ele. Então é assim que Deus opera. Então às vezes ele opera de uma forma bem especial, porque essa aí eu considero uma forma bem especial, né? Diferente, né? Pelo menos, porque imagina, ele me mostrou a casa, eu reconheci a casa, eu sabia quem era, eu sabia o que eu tinha que falar para ele, né? E tudo ele me mostrou sem eu nunca ter pisado naquela cidade. Tá vendo? E outras vezes não, você não sabe de nada, você vai no escuro aí, chega lá, prega para a pessoa, né? E uma certa feita eu estava pregando num culto nos lares e só tinha uma mocinha não crente, uma adolescente, né? E o resto era tudo crente. Fizemos o culto, terminou. Vamos terminar com oração? Sabe o que a mocinha falou? Não vamos fazer um apelo, não? Mas não vai fazer o apelo? Não, então, você quer aceitar Jesus? Eu quero. Está crente até hoje. Olha só como é que é a ação de Deus, né? Vocês acham que se eu não tivesse feito o apelo, ela tinha ficado crente? Pois é, eu acho que ela tinha ficado crente. Ela não ia, Deus não ia perder ela. Aquela mensagem falou com ela naquele dia, né? Aquela palavra falou com ela naquele dia. Quando ela me perguntou se eu não ia fazer o apelo, ela já tinha aceitado Jesus no coração, né? E certamente ela ia seguir atrás da igreja mesmo, né? Se não fosse aqui, ia ser ali ou ia ser lá. Então, é assim que Deus age. Se nós nos dispormos e formos lá e fizermos a obra, vai acontecer alguma coisa. Se nós não fizermos, sabe o que acontece? Deus levanta outro e põe no nosso lugar, mas a obra não para, tá? Ele salva um endemoniado lá, expulsa os demônios dele e põe no nosso lugar para pregar, mas o trabalho vai ser feito. É disso que eu estava falando de interferência. É que eu não queria ser meio muito rude com os irmãos, né? Mas a obra de Deus é assim, ela não para, ela é dinâmica, e Deus vai usar alguém. Quem é que vai ser? Vai ser eu? Não sei. Se não for eu, se eu me recusar, ele vai chamar outro, não vai? E o outro não vai ser, né? Pode ser né? Uma pessoa que não tem a mínima possibilidade de Deus, né? Vai pegar só o que ele tem ali, que é a boa vontade, e vai usar na sua obra. Quantas pessoas aí que tem muita possibilidade, tem muita, né? Tem muito dom, tem muita coisa, e não deixa Deus trabalhar na vida dele, não usa de jeito nenhum, né? Vocês não acham que Deus vai precisar salvar o outro, expulsar os demônios e pôr no lugar dele? Né? Tá bom, então quando nós levamos para o campo missionário ideias erradas, né, de missão, de evangelho, de reino, logo nós contaminamos a massa. Logo nós damos um jeito de inutilizar a massa, para jogar fora. Essa massa não serve para mais nada, tá? Mudamos o conceito radicalmente de missão, de igreja, de reino, né? E tornamos ela cada vez mais parecida com um ajuntamento da nossa pós-modernidade nas nossas vidas sociais, né? E cada vez mais as pessoas querem que as nossas reuniões fiquem com cara de mundo, né? Os cultos nos lares fiquem com cara de reunião de empresa de Tupperware, de coisas desse tipo, né? E, na verdade, o nosso conceito de missão está bem claro, a missão, né, o nosso ideal, o nosso objetivo, dentro da nossa cabeça tem que estar bem claro o que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos trabalhando, né, que forma, né, os meios que nós vamos usar podem ser diversos, mas o nosso objetivo tem que continuar, a nossa missão é aquela, o nosso trabalho é aquele. Né? Não é só dar uma resposta para a nossa consciência, não é dar uma resposta para a sociedade, não é nada disso. É a nossa missão, né? E nós precisamos fazer ela, custe o que custar. Sim. Teve pergunta aí?
Exato. Estou ouvindo. Então, você fala, eu tinha falado disso no início da aula, né? Porque a pessoa, e no final da aula também tem, vocês vão ver, se nós não chegarmos lá na apostila, vocês vão ver, a pessoa precisa ser enviada, ele tem que ser preparado, tá? Porque a gente não faz a obra de nós mesmos, a obra é de Deus. A igreja foi formada pelo Senhor, ela está aí, e é a igreja que envia missionários. Eu não posso fazer a obra, né, falar, não, eu vou evangelizar ali, eu vou evangelizar lá, eu escolher. Não escolhe você não, você vai fazer igual aquele moço que foi comigo lá na cidadezinha, andando de casa em casa, e nenhuma era a casa que era para mim ir, né? Se deixar Deus orientar, né, aí o pastor vai, Deus toca no coração do pastor, não é aquela rua ali, vocês vão ali, naquelas casas ali e tal, aí você pode ir que lá tem uma obra para ser feita, Deus já preparou o caminho. Quando a gente quer o enviado, a gente quer a ponta da linha, tenta fazer a escolha, tenta escolher trabalho, não é só trabalho não, um líder, coisas, quem escolhe é Deus, Deus é o dono da igreja, então a gente tem que deixar Deus agir, né? E aí a igreja tem a obrigação de preparar, de organizar, de enviar, de sustentar e de fazer com que esse trabalho aconteça. Não é o evangelista que tem essa obrigação, é a igreja, tá? Então a falha está dos dois lados, irmão. Eu estou pontuando aqui, mas eu comecei falando da igreja, depois eu falei dos obreiros, que os obreiros também podem fazer alguma coisa. Ninguém me enviou, estou aqui não, o pastor não sabe que a pessoa está com disposição, está ali cheio da graça, querendo fazer, então a sua conversa é com o pastor, é com a igreja, com os irmãos, com a pregação ali, para que a igreja faça o esquema de enviar, tá? Porque sem ser enviado, eu não aconselho a ninguém. Sim, irmãos. Pastor, a gente está trabalhando com uma pessoa quantos anos? 2 anos, 3 anos, 4 anos. A gente está aprendendo. Porque a pessoa, o que é bom é chamar essa pessoa. Exato. Ela não precisa nem falar. Quando você fala assim, nós temos um trabalho para fazer aqui, tal, a pessoa já se disponibiliza. Concordo. Aí quando é outro serviço, ela já não se disponibiliza. Então quer dizer que ela já tem mais facilidade para um do que para outro. Concordo também. O que não pode é ficar na mão da ponta. Nós temos que ser enviados porque nós sabemos que estamos indo no lugar certo, onde Deus enviou o Espírito Santo. Ele não te envia diretamente. Se você tem um líder, ele vai falar com o seu líder, porque ele não passa por cima do líder para falar com o seu liderado. Agora, o próprio líder já dá essas indicações para a pessoa às vezes é que não presta atenção e tudo. Eu caí nisso também, tá? Aí a igreja tem que ter um cuidado de fazer uma preparação com ele ali mais específica, né? E tem uns que gostam de saber, não, eu quero saber o que é que é. Não, você vai fazer isso, você vai ficar aí na porta, não, você vai, naquele culto ali, você, sabe? A pessoa gosta muitas pessoas não precisam disso, mas tem outros que precisam. Então, a igreja já não faz um trabalho estruturado e mostra a que veio, né? Porque isso também incentiva outras pessoas, né, a querer fazer e a forma de fazer. Tá? Então, a perda do entendimento. Sim, pode falar. Mas é o Hélio que está falando com o senhor. Fala, irmão Hélio. Eu estava vendo a irmã fez um comentário na questão da família, né? Uhum. Aí ela falou, como que eu faço para a família que é católico, você é espírita? Veja bem, primeiro, assim, eu tenho um testemunho meu aqui, tá? Eu acampei um acampamento aqui em casa, acampei aí mais ou menos 50 pessoas do Nordeste, entendeu? Sim. E que nenhum deles não ia em nenhuma igreja, em nenhum lugar. E tudo começamos num bom dia, né? Já comecei com eles com a paz de Cristo, tá? Eles conviveram comigo aí quase 1 ano e aprenderam. Nós montamos um grupo e pegamos a Bíblia independente de religião dentro da nossa. Eles hospedaram na minha casa. Olha aí. E assim, a gratidão é tamanho
independente de credo, de religião. Deus é um Deus único, né? Certo. Jesus é o único Salvador, não tem, a palavra nos diz, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida, independente de religião. A irmã colocou, minha família e tal. Nesse caso, nós nos tornamos uma família, era só homens, né? Uhum. Tornamos uma família. E assim que eles saíram da cidade, que foram embora, um a um chegou até mim, agora só resta 2, e falou que já tinha muitos anos que não ia em nenhum lugar, na igreja, não lia uma Bíblia. Uhum. E a partir daí desse grupo a gente formou uma família mesmo. Ótimo. Eles não esquecem, quando fala durante a semana, no final de semana, a primeira coisa deles é a paz de Cristo, independente de religião. Então, são nordestinos, são pessoas difíceis, você sabe que eu sei como é que é. A região é diferente, uhum. né? A cultura é tudo diferente. A cultura é diferente, são família, assim, veja bem. Mas eles não aceitam Jesus. Mas nós temos que olhar por trás do católico, por trás do espírita. Às vezes nós temos um irmão que aceitou, que o senhor colocou, que aceitou Jesus, só que ele aceita Jesus, ele diz, ele coloca que aceitou Jesus, só que ele deixa de ter o respeito com a própria esposa, deixa de ter o próprio respeito com o próprio filho, deixa de dar uma adianta. Então não adianta você aceitar Jesus, chorar, ajoelhar e os seus atos. Eu acho que aceitar Jesus está no ato de. A palavra é muito clara, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Exato. Aí ele começa, a partir do momento que ele aceita, irmão, ele começa a produzir os frutos, né? O fruto do Espírito, né? Como é que eu vou aceitar Jesus? Eu estou na igreja, eu vejo uma irmã com uma roupa que não é inadequada, eu vou chegar na outra irmã e vou falar para a irmã, você viu a roupa da irmã? Mas eu não aceitei Jesus, porque eu estou agora que você. Deus nunca ele nunca te impediu de você dizer a verdade. Exatamente. Na verdade, não seja uma blasfêmia, não seja. E você dizer a verdade é o que o Cristo quer de nós, né? O exemplo que eu dou desse pessoal é que são pessoas com uma cultura diferente, mas eu quero colocar assim que é tão simples. No nosso ambiente de trabalho, às vezes você trabalha numa empresa, a partir do momento que você passa, independente, a partir do momento que você chega, você não dá um bom dia, você dá a paz de Cristo, automaticamente ele vai querer saber de você. Exatamente. Independente. Aí ele vai querer, ele próprio, o coração dele vai te tocar, ele próprio vai te procurar. Exatamente. E aí você vai poder explorar a palavra para ele, e é o interesse dele, que você traz a paz. Quando você diz com o coração aberto, né, a paz de Cristo, você já está trazendo para ele algo que é diferente. Né? Exatamente. Deus vai tocar ali no coração dele, mas quando você faz isso de a boca para fora, não, quando você faz ela com o coração, né? Deus reconhece isso. É aquele caso que eu tenho aqui do vizinho, que eu falei sobre aquele dia, todas as vezes que ele bebe, eu sempre chego no meu escritório, com a Bíblia em cima da mesa, ele questiona, e Deus seu Deus é bonzinho, seu Deus é isso, e eu vou sempre, e estou trabalhando ele. Exato. É isso que eu estava dizendo, Noel. Na verdade, o que nós precisamos fazer é cumprir a nossa missão, independente da resposta das pessoas. Cada pessoa responde de um jeito, não adianta, né? E o jeito que ele responde não representa, não, porque ele nem sabe, né? E nós é que vamos entender, igual o senhor está entendendo aí, ó, o caso deles lá, você olha para eles e fala, não, aquele ali recebeu o evangelho, aquele ali não recebeu, né? Mas independente dele receber ou não, a gente continua com a nossa mensagem, porque a nossa mensagem é universal, ela continua, né? Às vezes quando a gente percebe que a pessoa já aceitou Jesus, a gente muda de nível, passa um pouquinho mais para frente e tal, é assim. Outro dia perguntaram para mim, se aceita uma pessoa não crente nesse grupo para aprender teologia? Eu falei, aceito. E desafio a pessoa a fazer um curso desse aqui e andar com nós até o fim e não ficar crente. Eu desafio, né? Então, é uma coisa que vai produzir fruto. Por quê? Porque é a palavra de Deus sendo massivamente colocada aí, né? Então, a nossa missão, ela não pode se perder na resposta das pessoas ou em qualquer outra circunstância, coisas, né? Nós temos que ter um cuidado de ser incisivos,
né, de não ser leve demais para não quero me lindar e tal, e não levar a mensagem que precisa, né, e nem ser agressivo demais para também não atrapalhar a pessoa a raciocinar o seu tempo, porque tem pessoa que tem um tempo, outro tem outro tempo, tem que ser no tempo dela, né? Senão a gente acaba atropelando o processo e não consegue ganhar alma. Ganhar alma, evangelizar a pessoa é uma arte, né? E a gente tem que prestar bem atenção na nossa tarefa para nós dar conta de fazer, né? De executar isso aí com entendimento, com sabedoria e não perder, né? Então tem gente que consegue fazer um trabalho mais efetivo, mas por quê? Porque ele tem mais cuidado com esses detalhes aí, né? O jeito que ele está fazendo, a forma que ele está levando aí, né? Bom, a perda de entendimento, sim. Fala, José. Fala, José. O exemplo que eu dou assim, no caso do que a irmã falou aí, esse é um exemplo meu aqui mesmo, né? Quando eu aceitei Jesus, foi a primeira pessoa da família, né? Família, e o senhor sabe, nós somos 9 irmãos. Aí. Então, quando eu cheguei para começar a pregar para os meninos, para eles, comecei a entrar em atrito. Aí eu mesmo, meu sabedoria, eu propus. Eu disse, não vou pregar mais para eles, eu só vou orar. Então. E aí, quando eu tinha a oportunidade, às vezes numa festa de aniversário, o dia das mães, aí sempre eles me davam a oportunidade, eu pegava a Bíblia e pregava para eles. Porque eles querem isso, né? Eles querem, mas não querem, né, José? E foi assim que eles aceitaram Jesus, né? E hoje está todo mundo lá, né? Todo mundo firme aí, ó, né? Benção de Deus, tá? Bom, então, veja bem, a perda de entendimento, a falta de querer ter entendimento, né, o que tem levado a parte das igrejas a essa trágica realidade, né, vamos dizer assim, né, que está acontecendo nos nossos dias, né? Falta um compromisso, né, com as Escrituras, porque tem que ter um compromisso com as Escrituras. Nossas ações, elas não podem ser só sociais, só de amizade, ou de ajuda humanitária, ou de ação social, né, na prática, tá? Ela tem que ser o evangelho também, né? É claro que de uma forma do jeito que eu falei para vocês, mas dentro dessa realidade nós não podemos deixar o nosso foco se perder e acontecer o que está acontecendo hoje. Precisamos de um retorno às Escrituras, porque também o evangelho está complicado, né? É preciso renovar a aliança com Deus, né? O Deus dono da missão, da Missio Dei, né? E esse retorno é a palavra, né? A palavra ideal para o pecador, a palavra ideal para o novo convertido, que já é um discipulado, né? E levar as coisas nesse sentido aí. Na página 75 aí, olha aí, na página 75, vemos que a igreja no passado, antes de sofrer tantas invertidas, né, e de ter absorvido teologias das mais variadas possíveis, né, a igreja de hoje está acontecendo do mesmo jeito, né, vivia em sua grande maioria um evangelho genuíno, né, antes de levar aquelas coisas, né, além de se submeter ao Deus da missão, que é o que acontecia lá no passado, com muito amor e com muito temor. Então, depois de umas invertidas, depois de se aliar com política, depois, né, o Constantino estragou a igreja, e não foi só ele não, a igreja se colocou nisso, né, porque senão a gente fica pensando que é as pessoas, e somos nós mesmos, é a igreja mesmo que vai perdendo, né? Vai perdendo o foco do evangelho, vai perdendo o foco do evangelismo, né? Da palavra bíblica, né? Aí a gente vai contaminando tudo, as orações ficam ruins, porque elas não são mais teologicamente aceitas, os hinos ficam péssimos, porque eles não são mais adoração, as palavras ficam ruins, porque teologicamente elas estão muito fracas, né? Perceberam? Preciso de uma mini reforma aí, né? Para que a igreja volte, porque ela não vai fazer missão se ela não tiver consciência dessa missão, se as pessoas não tiver com a palavra bem fixada no coração, ela não vai fazer, entendeu? Então, não é uma questão de querer, é uma questão de dar conta, né? É uma questão de conseguir fazer, né?
porque não se consegue plantar igrejas, não se consegue plantar essa palavra sem uma efetividade, né? Sem uma teologia clara, objetiva, sem uma teologia bem feita, bíblica, né? E a teologia bíblica está muito fraca nas igrejas, de um modo geral, estou falando, tá? Eu estou criticando as igrejas, mas de um modo geral, já que Mission Day não está acontecendo. Não está acontecendo por quê? Porque a gente aceita de qualquer jeito, a gente aceita oração de qualquer forma, a gente aceita pregador de qualquer jeito. A igreja que aceita, ela até paga por eles, né? Conheço igreja que paga caríssimo por causa do pregador, que não vai acrescentar em nada, vai ser ruim para a igreja, porque teologicamente é muito fraco, muito fraco. Estou falando com conhecimento de causa, gente. Olha, veio um pregador lá de São Paulo pregar numa das nossas igrejas. Eu fui lá para assistir e ele não pregou nada, ele não fez nada que precisava fazer. Bíblia que era bom, nada. Eu pensei que ia ser uma noite de Bíblia e foi uma noite de decepção, na verdade. Tá? Bom, então plantar igrejas, né, é um conceito, uma iniciativa que há séculos, né, tem sido tratado na igreja como algo departamentalizado, né? Fica muito formalizado, né? Separado da realidade da igreja. É apenas uma das muitas obrigações, ou talvez, né, dizendo dos ministérios da igreja supostamente organizada, né, que ela possui, né, sendo até mesmo algo importante, mas não essencial, né? Então, o culto de missões não é essencial, né? O trabalho missionário não é essencial nas igrejas. Eu já cheguei a participar de culto missionário em igreja que não tinha nenhum pecador, nem a mensagem era para pecador, tá? Era só o nome, era o título, a fachada do culto que era de missões, tá? Mas não tinha nada missionário, não tinha, é um departamento e não é tão importante, e se fosse importante tinha alguém lá para ouvir a palavra naquela noite, porque se convidasse os vizinhos ali, alguém tinha ido, mas não tinha um, né? Então, o conceito de missão de Deus, eu acho que está um pouco fora. Está fora porque a igreja está um pouco, né, vai se distanciando da Bíblia devagarinho. Nós estamos aceitando muita coisa, né? Contudo, antes de qualquer coisa, né, partindo da ideia de que a missão da igreja envolve o plantar, né, plantar essas igrejas, né, precisamos definir bem o que é igreja, o que é missão, né? Qual que é a função da igreja, qual que é o trabalho da igreja. Então a igreja, né, aí a definição aí do autor diz assim: a igreja nos mostra que a igreja é o corpo de Cristo, a comunidade do povo de Deus, é o templo do Espírito Santo. Isso é a igreja, não é um local, mas é o povo escolhido, não é? Os tijolos ali, o lote, tá? Não foi algo inventado por homens, né? Antes de toda a origem de Deus na sua... Vocês lembram do conceito que eu falei de igreja, organismo e igreja, organização? Nós estamos falando da igreja, a igreja organismo, a igreja viva, ela está dentro dessa organização, é a família de Deus, tá? Na teologia tem uma distinção entre a igreja invisível e a igreja visível, que é a que eu já falei para vocês, tá? Então é essa igreja aí que é o relacionamento da união mística do crente com Cristo, né? E a igreja é a igreja humana, a igreja visível, né? E o outro caso é a missão. No final da página 76, né? Quando falamos de missão, estamos tratando do cerne da presença da igreja no mundo, né? Do fato de Deus chamar e enviar o seu povo ao mundo para servir o Rei da Glória. Veja bem, meus irmãos. Missão é o seguinte: todos nós fomos chamados e reenviados. Todos nós somos chamados e enviados ao mundo, tá? Chamados para aceitar Jesus, para vir para a igreja, para compor o corpo de Cristo, e depois fomos enviados para fazer missão, para pregar, para ser uma parte do reino, tá? Então, a nossa missão, ela é esse reenvio. Primeiro nós somos chamados para dentro, depois fomos enviados para fora, tá? Todo mundo. Tem uns com dons, outros sem dons. Ah, mas eu não tenho nenhum dom, o que eu vou fazer lá fora? Todo mundo é importante. O irmão que marca os cultos lá é importante. A presença dele lá é importante. A pessoa que mais ajuda na localização e marcação dos cultos não é a pessoa que tem muito, né, muita retórica, muita sabedoria. Às vezes a pessoa que é bom de relacionamento, conhece os vizinhos, tudo, essa é a pessoa ideal. Ele é uma peça importante nesse trabalho missionário,
Mas não é ele que vai levar a palavra, mas é ele que vai proporcionar que ela seja levada. Então, cada um tem uma função. Eu falei isso só para vocês verem essa questão de função. Tá? Então, quando falamos de missão, estamos tratando do cerne da presença da igreja no mundo, da Missio Dei. Tá? O fato de Deus chamar e enviar o seu povo, né, glorificando o seu nome, fazendo a sua vontade, vivendo e clamando, né, o seu evangelho proclamando aí por toda a parte do evangelho, né, que é a missão. Tá? Missão é a igreja enviada, tá? Numa perspectiva integral, no servir o Senhor no mundo, né, sendo embaixadores, caminhando pelo mundo. Dentro do mundo nós somos a igreja, no meio do mundo nós somos a igreja. A igreja, né, que está aqui, né, ela tem uma missão. Então a nossa missão é fazer com que a igreja prevaleça. Tá? Então a missão é a igreja enviada ao mundo. Porque a igreja somos nós. A missão somos nós enviados ao mundo. Tá? Então vamos conceituar isso direitinho, porque senão a gente fica pensando que missão... já tem igreja pregando aí, olha, tem várias maneiras de fazer missão, ou é contribuindo, ou é indo, ou é... Não, contribuindo também se faz missão, mas não é... Porque senão a pessoa pensa, não, eu vou enfiar a mão no bolso, vou financiar e está muito bem. Não está muito bem, não. Você precisa da sua participação, de estar lá. A gente alivia muito para as pessoas, como aquele grupo de empresários que a gente começou falando lá atrás, que contribui só para dar uma resposta né, para ele mesmo, né? Não funciona não. Nós, igreja, fomos enviados, e quando somos enviados nós somos a missão. Todos nós somos missionários e precisa de cada um, tá? Com o seu talento, com a sua participação, com a sua oração. Não sei fazer nada, mas sabe orar. Pode ir junto orando ali, repreendendo os demônios e tudo, né? A participação de fazer, executar, de estar presente, já é uma grande bênção de Deus na vida de uma pessoa e da missão e da igreja. Tá? Você é uma peça importante. Eu sou uma peça importante no trabalho missionário. Nós temos que entender isso. Tá bom? Posso terminar por aqui? Sim. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Pergunte, Moreira. O conceito do senhor exemplo. Eu me vejo assim, tão pouco tempo, né, a vida, a passagem de Jesus aqui, 2021 anos, né? É isso? Isso. E assim, a humanidade, eu no cotidiano de toda a minha vida, eu vejo assim, a humanidade, eu sinto ela muito longe da palavra, no contexto geral. O senhor também vê assim? Vejo. E isso nunca teve muito perto. Quando eu era criança, o meu avô já era crente. Eu não era crente, meu pai não era, minha mãe não era crente. Mas eu acompanhei a igreja vendo. Então, tinha poucas pessoas nas igrejas, tinha poucas igrejas, né? Mas era muito efetivo, as pessoas era muito forte na igreja. Aí o que aconteceu foi que a igreja cresceu muito, ela desenvolveu muito, mas aí ela dentro dela mesma, ela se esvaziou. Então tem muita gente perdida dentro da igreja. A igreja tem uma mensagem muito rala, muito pequena, muito aquém na igreja que eu estou falando de um modo geral, tá? Muito abaixo do esperado. Então a humanidade está longe de Deus, nunca vai ser grande coisa, né? Eu não espero que seja grande coisa. Por isso que cada um de nós temos que fazer o nosso melhor, né? Porque no meio dessa multidão de gente aí tem muita gente perdida no nosso meio. Hoje, né, se fala que somos, né, tem cidade aí que fala que tem 40% da população é evangélico. É evangélico, mas crente mesmo, assim, crente que quadrado, né? Porque o redondo rola fácil, né? Sai do caminho fácil. O quadrado você tem que dar tombo nele, né? Então, crente quadrado, porque para você dar tombo nele tá pouquinho, né? E é esses crentes quadrados que faz a massa, né? A massa boa é esses crentes quadrados. Sim, mano. Na minha concepção, hoje, as igrejas estão cheias de crentes vazios. Concorda? Concordo, a maior parte. Mas é claro que tem muito remanescente. Vocês não fiquem desanimados por olhar os outros, porque a gente fica pensando assim, não,
para ser crente tem que ter uma multidão de gente junto. Não, estou no caminho certo, olha o tanto de gente, olha que bênção. Não, que bênção, irmãos, é a palavra de Deus, está sendo pregada direitinho, o evangelho está sendo anunciado, a doutrina bíblica está boa na igreja. Faz uma avaliação do geral para você ver. O que precisa é isso, tá? É isso que precisa, não é quantidade de gente. Então não desanime, não, porque... Sim, irmão Sivaldo. O que fez o povo de Israel, o que fez Arão fazer aquele lá, foi a multidão. Foi. O que fez Saul fazer o sacrifício antes lá, foi o povo começou a sair lá. Exatamente. Quando o povo começou a deixar Jesus, ele falou assim, quem mais quer ir? Exatamente. Vocês não vão embora também, não? Vocês não estão indo também, não? Exatamente isso. Então, as pessoas que estão interessadas ou que vão aceitar, por isso que eu falei para vocês, a missão nossa não importa se as pessoas estão aceitando ou não. Ah, mas tem gente aí que está dirigindo igrejona, cheia de gente, né? Tem 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Eu quero saber se o evangelho está sendo pregado. Se tiver 5.000, ótimo. Mas se tiver 5 pessoas também está ótimo, né? Então a gente tem que aprender a ter uma visão de reino, né? E não essa visão superficial, esperando a ação. Tem lugar que vai acontecer, outros não vai. Deus sabe de todas as coisas. Agora, uma coisa ela não muda. A nossa missão tem que ser bem feita. Seja ela onde a gente estiver, seja o jeito que for que acontecer, nós temos que fazer o nosso trabalho bem feito. Se nós fizermos assim, se Jesus chegar e achar nós fazendo assim, está de bom tamanho, está ótimo, né? Ele não vai repreender ninguém porque não ganhou alma, não. Ele pode repreender alguém porque não pregou o evangelho, né? Não fez a obra que ele tinha mandado. Agora, ganhar alma não é com nós, é com ele, né? Então, não fiquem desanimados por ver as pessoas, às vezes, longe, distante, né? E eu fui trabalhado nisso, porque eu tinha uma visão meio assim, né? De repente, Deus me leva para a primeira igreja, a igreja estava fechada, eu comecei do zero, eu dei aula na escola bíblica dominical, novo convertido ainda, eu fui dirigir uma igreja e dei aula numa escola dominical para 2 pessoas um ano inteirinho, com 2 alunas, a mãe e sua filha, tá? Ainda bem que elas eram fiéis, né? Senão nem isso não ia acontecer, tá vendo? E por que Deus fez isso? Para me trabalhar essa parte, para me mostrar que a obra é dele, e é do jeito dele, é no tempo dele, né? Então eu só tenho que fazer o meu trabalho bem feito. E aquelas irmãs estão lá firmes até hoje, graças a Deus. Então a palavra valeu, né? Ainda juntou mais gente, ainda juntou outras pessoas, mas naquela hora era só 2 pessoas. Pensou? Então, às vezes, né? Então, não veja a missão, não deixa a sua missão depender de outras pessoas. É isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Não deixe o seu trabalho missionário, a sua função na igreja, né? Tá bom, vocês já sabem que foram chamados. Vocês já vieram para o evangelho. Então, agora vocês serão enviados, né? Então, já fui chamado, agora eu quero ser enviado. Chamado eu já fui, né? Jesus já me salvou e agora é minha responsabilidade. Por isso que eu fico aqui pelejando, dando aula para vocês. Estou dando aula no YouTube, estou dando aula no podcast, estou no Facebook, em todo lugar. Por quê? Porque eu tenho que levar essa mensagem. É a minha função, meu trabalho. Alguém vai aceitar? Não sei, né? Tem dia que dá quase nenhuma visualização. Tem dia que eu estou pregando aí, na última vez que eu fui na escola dominical, na sede, né, que foi gravado e eu depois repliquei, lá no horário da escola dominical tinha 1.000 pessoas assistindo. Então, assim, tem hora que é 30, mas tem hora que é 1.000, né? E vai. Agora, eu não estou trabalhando para esse fim. O meu objetivo é fazer um trabalho bem feito. Não vou adaptar a mensagem para agradar as pessoas. Se eu quisesse dar uma melhorada, né, uma modificada, né, irmão Sivaldo, na minha mensagem, no meu podcast, no meu vídeo, né, para agradar as pessoas, eu garanto para vocês que eu ia bombar, ia ganhar dinheiro do YouTube e tudo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero levar o evangelho, eu quero fazer o meu trabalho bem feito. Sim. Pastor Júnior, não é melhorar, não, é modificar mesmo. É botar. É piorar, né? Eu usei o verbo errado, é piorar. Na verdade, o jeito que o pastor leva a mensagem é a maneira melhorada mesmo. Pois é. Mas se eu for. Essa é a maneira melhorada. Todo mundo entende,
Então, né? se eu tentar agradar as pessoas... Direta, todo mundo entende, e os outros não, fica rodeando o toco, achando que está melhorando, está piorando. Pois é, justamente. Então, se eu quisesse agradar as pessoas, era fazer uma modificaçãozinha ali e ia bombar lá, mas não ia ser a mensagem do jeito que precisa ir, ou do jeito que Deus me chamou para levar, né? Então, esse é o meu jeito, é o jeito que Deus me chamou para levar, e é assim que vai com gente ou sem gente, né? Sem me preocupar com isso, e não quero que vocês também se preocupem com isso. Sem muita gente, porque sempre vai ter gente. Sempre vai ter, sempre tem, né? Eu cheguei, Simvaldo, lá em... Hoje eu preguei para uma pessoa ali. Tá bom. Pois é. Não, olha o que aconteceu comigo. Eu saí daqui e fui em Jataí, em Goiás. Chega lá em Jataí, nós tivemos um culto e eu nem tive... Eu tava como secretário, né, do campo, e eu estava fazendo uma ata. Eu estava fazendo uma ata lá de posse. Quando terminou, uma pessoa agradeceu, falou o meu nome, aí saiu um moço lá do meio da multidão e falou: olha, eu moro no Mato Grosso, estou visitando Jataí aqui, o senhor que é o Júnior Queiroz? Eu falei: sou. Pois é, eu sou seu seguidor lá, estou inscrito no seu canal, eu escuto todos os seus vídeos. Olha aí. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Verdade. Tá bom, então Deus abençoe vocês, obrigado aí pela paciência, pela cooperação, né? E vamos seguir em frente fazendo a obra enquanto Jesus não volta. Na hora que ele voltar, aí nós continuamos no outro aspecto com ele, né? Lá do outro lado. Pastor, a gente fica, às vezes, o senhor falando, ele está lembrando, né? A palavra de Deus é muito chamada, um pouco escorrida, né? Exato. Então, o senhor colocou, não é multidão, não. Então, realmente é para poucos. É para poucos, Então, que Deus possa nos abençoar e nós possamos conseguir fazer, né, cumprir com a nossa missão, em nome de Jesus. Amém? O material da nova chegou, viu? Se vocês quiserem pegar na sede, amanhã eu vou ver se eu trago umas aqui para casa também, né? E chegou. A minha pastor Luciano, pastor Laine, pode deixar na casa do pastor lá, ou então mandar pela irmã lá. Tá bom, acho que a irmã vai.